Fala pessoal, tudo certo? Prazer, meu nome é Vitor, eu passei em segundo lugar no curso de Medicina aqui na UFO. Vim falar um pouquinho sobre o professor Jazz, esse professor excepcional que eu tive o prazer de conhecer, o prazer de estudar, de ser aluno, e sem dúvida um profissional que foi fundamental para a minha aprovação. O professor Jazz, ele me deu todos os subsídios necessários na matéria de matemática e até um pouquinho de física também, que ele entende muito e estão muito aplicadas, essas duas matérias se correlacionam muito. Então o professor me deu todos os subsídios, toda a bagagem que eu necessitava para conseguir passar no vestibular, né? As suas monitorias sempre brilhantes, o seu brilhantismo na sala de aula com exemplos, uma aula dinâmica, aquela aula que não é chata e que deixa, por incrível que pareça, a matemática se tornar interessante para algumas pessoas que às vezes não se identificam muito com a matéria. Então eu indico demais, professor Jazz. A minha gratidão é eterna a você que sempre esteve comigo nos momentos que eu precisava na minha trajetória para passar no curso que eu sempre sonhei. E eu acho que você que também está nessa luta, essa luta que eu já passei, não pode perder a oportunidade de estar assinando esse curso do Jazz, que é um investimento que eu tenho certeza que vale muito a pena. Um beijão, encontro vocês na faculdade e um abração, Jazz. Continue assim ajudando centenas, milhares de alunos a conseguir alcançar o seu sonho. Valeu demais! Gente, meu nome é Isabela. Sexta-feira eu recebi a notícia de que eu fui aprovado no vestibular 2022/2 da Universidade Federal de Uberlândia. Eu passei em Medicina, 7º lugar na ampla concorrência. O Jazz foi meu professor não só no pré-vestibular presencial, como eu também fiz o curso específico dele para a UFO, Manual da Aprovação. E eu acredito que foi um grande diferencial para mim conquistar essa vitória hoje. Os alunos de medicina em geral, eles se destacam em biologia, física e química. Então, quando você vai bem em outras matérias, isso avança a sua nota de uma maneira muito positiva. E para quem está em dúvida, para quem está inseguro, eu recomendo muito, porque os vestibulares regionais, eles apresentam termos, questões, assuntos específicos que não caem tanto nos vestibulares mais tradicionais, como os paulistas ou o Enem. Então você ter o conhecimento, ter o apoio de uma pessoa que conhece profundamente a prova, desde sua origem, conhece os exercícios de cor praticamente, é muito importante. Então, se você quer ter uma estratégia diferente em 2023, eu recomendo muito o curso do Jazz. Gente, meu nome é Yarin. Eu fui aprovada em 6º lugar no vestibular de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje eu vim aqui para falar sobre o Jazz para vocês, porque eu acho que a participação dele na minha preparação foi fundamental para o meu sucesso nesse processo seletivo. O Jazz ele é um profissional incrível, um profissional muito humano e muito dedicado aos alunos dele. Eu lembro de uma vez que eu cheguei pro Jazz e eu falei assim: Jazz, eu tenho muita dificuldade de análise combinatória e probabilidade e eu quero muito melhorar nisso. Porque são pontos fundamentais que eu acho que eu tô perdendo nos processos seletivos. E o Jazz, ele tirou um livro da biblioteca pessoal dele e me emprestou e falou assim: estuda por esse livro, porque você vai virar essa chavinha que tá precisando para que você entenda e consiga melhorar na resolução desses exercícios. E eu estudei por esse livro e não deu outra. Eu aprendi aquilo que eu tinha dúvida, aprimorei aquilo que eu já sabia e foram pontos que eu não perdia mais nessa matéria. E foi muito bacana uma coisa que o Jazz me falou, que ele disse: não é difícil só para você. A grande maioria das pessoas tem dificuldade nessa matéria e isso pode ser o seu diferencial. E realmente foi. E esse gesto de dedicação, esse gesto de carinho enquanto professor faz muita diferença hoje em dia, né? A gente sentir que a gente tem esse apoio e além disso, o Jazz ele é um dos maiores especialistas, eu acho, que eu conheço em processos seletivos. Porque eu acho que não existe aquele professor que dorme e sonha com a prova e sabe o que vai cair. Na verdade, isso é fruto de muito trabalho, de muita análise das provas de todo esse Brasil
E eu tenho muita confiança que o Jazz faz isso, porque não foram poucas as vezes que eu conversei com ele sobre provas que eu iria fazer, sobre pontuações que eu tinha tirado, e ele simplesmente assim falou assim, calma que vai dar certo, e realmente deu certo. Então, se hoje eu tô aqui cursando o curso que eu sempre sonhei, boa parte dessa trajetória tem muito dos dedinhos mágicos aí do Jazz. Muito obrigada, Jazz, te desejo sucesso, que muitos alunos possam aprender tudo que eu aprendi com você, lições valiosas não só na matemática, né, mas para a vida toda, lições de muito profissionalismo, de muita dedicação, e te indico assim para todo mundo de olhos fechados. Viu aí? Tá esperando o quê para fazer parte desse time de vencedores? Sua aprovação não pode esperar mais. Vem ser 900 mais. Vem para a mentoria e atinja o seu sonho. Cursar o curso que você quiser na universidade que você quiser.
Gente, eu dividi isso aqui em algumas partes. Primeiro eu quero apresentar para vocês alguns símbolos muito importantes em matemática, explicar para vocês quando é que eles podem ser empregados, tá? Quando é que eles podem ser empregados, e recomendar ainda que vocês empreguem essa simbologia na prova de vocês, tá? Eu até pensei na hora em fazer um slide aqui para colocar, mas aí eu falei, pô, velho, eu vou pôr essa galerinha para escrever, porque quando a gente consegue guardar mais, tá certo? O segundo passo, eu quero fazer algumas observações relacionadas à escrita de geometria, e depois nós vamos pôr a mão na massa. Eu separei 4 questões, não sei se dá tempo de fazer as 4 questões no tempo da aula, entretanto, a lista que eu enviei para vocês tem a resolução comentada das 4 questões. Então, a resolução não é o problema, tá bom? Não é o problema de forma alguma. A questão nossa mesmo é deixar vocês tranquilos para aquilo que pode, o que não pode, em relação à segunda fase. Eu já vou começar dizendo a vocês que aquilo que não pode é muito pouco, é aquilo que é óbvio que não pode, tá certo? E qual que é o critério daquilo que a gente não pode fazer em matemática, além da linguagem coloquial na escrita matemática? O que não pode ser feito em matemática é a identificação. Ponto final, tá bom? Ponto final. Entretanto, acaba que, na ânsia de querer fazer um bom texto, de impressionar o corretor, de garantir que eu tenha o máximo de notas, a gente transcreve ou carrega para a matemática e para a física, porque a aula de hoje vale para as duas frentes, tá? Para as duas ciências, a gente carrega para a matemática muito daquilo que tem no português, na filosofia, na sociologia e mesmo na redação, que é a informação completa, que é o passo a passo, que é todo um procedimento que garante um texto coerente, coeso, é aquela coisa toda. Só que, na matemática, isso tudo é muito bom, mas existe uma regra que sobrepuja todas as outras, e essa regra é objetividade. Só que a matemática e a física, tá? É bom deixar isso claro, ela trabalha com um tipo de objetividade que é assim, seja objetivo, mas seja formal. Quando eu falo formal, não estou dizendo você ser polido, mas sim você fazer uso das linguagens técnicas que a matemática tem. Lançar mão dos jargões, lançar mão dos dados importantes da matemática. Então, para eu não me perder aqui, eu fiz um pequeno roteiro com as principais dicas e eu tenho certeza que ao final da aula você vai estar muito feliz e muito satisfeito com esse encontro que nós tivemos, ok? Beleza? Bom, gente, eu quero, antes de mais nada, apresentar para vocês os principais símbolos que você pode e deve usar na segunda fase. Alguns você conhece, outros você talvez já tenha visto, mas tenha esquecido como é que eles são, tá bom? Esses símbolos podem e devem ser usados por você para abreviação, para dar formalismo à sua resposta. Vamos começar pelos mais comuns e depois a gente pode incrementar um pouquinho mais em relação a eles, tá bom? Vamos começar pelos símbolos mais comuns, que são aqueles que vocês conhecem de outros momentos, faz parte da vivência de vocês. Vamos lá, então? Eu vou projetar aqui o meu quadro para vocês, né? Vamos lá. Vamos projetar aqui. Beleza. Deixa eu esconder esse pedacinho aqui. Ótimo. Show. Show de bola. Beleza, deixa eu tirar isso daqui, né? E deixa eu virar. Perfeito. Muito bem, galera. Então, vamos lá. Principais símbolos matemáticos que nós temos para ser utilizado. Vamos começar por alguns bem conhecidos de vocês. Eu vou começar pelo símbolo, esse símbolo aqui, que é universal e que você conhece muito bem. Não é verdade? É um símbolo que nasce na teoria de conjuntos e que a gente pode usar mesmo quando não é teoria de conjuntos, que é o símbolo de vazio. Isso aqui eu tenho certeza que 90% de vocês lembravam. Não é verdade? Símbolo de vazio é um símbolo bastante comum. Junto com o símbolo de vazio, nós temos uma outra simbologia também, um outro símbolo, que também é conhecido de vocês, apesar de pouca gente saber o nome oficial dessa belezura, né? Essa belezura, gente, ela é chamada de... Olha que nome, pessoal.
Lamniscata, tá? Isso aqui é mais uma curiosidade, beleza? Esse nome aí é mais uma curiosidade. E ela é, claro, símbolo, você já conhece, eu tenho certeza que você na sua casa aí, ó, já está falando o que ela significa, né? Ela significa infinito, tá bom? Infinito, beleza? Então, tá aí a simbologia básica. Além disso, nós temos outros símbolos conheci de vocês e alguns nem tanto. Vamos lá, colocar aqui alguns, mas vou começar pela setinha. Vamos colocar algumas setinhas também, né? Essa setinha aqui, gente, significa implica em. Implica em. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O implica em garante a ida, mas não garante a volta. Eu vou explicar melhor para você. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, seno, olha só, seno de x igual a 30 graus, isso implica, ou igual a 30 graus, igual a meio, tá? Isso implica em dizer, vou até escrever assim, ó, se um ângulo x está entre 0 e π sobre 2, se um ângulo x está entre 0 e 90, então, se o seno de x for igual a meio, isso implica em dizer que o nosso x é π sobre 6 radiano, beleza? Esse implica, quer dizer, é uma consequência. Se eu tenho isso, a consequência é isso. Exemplo, se eu falar assim para você, né? 2 elevado a x igual a 8, isso implica em dizer que o x é igual a 3. O símbolo de implica, de uma linha para outra, ele é opcional. Mas quando você faz várias contas na mesma linha, ele é obrigatório. Ele é o símbolo que a gente usa para separar uma operação da outra. Exemplo, vamos supor que eu queira resolver essa equaçãozinha aí. 2 elevado a x igual a 1. Isso implica em dizer que 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Isso implica em dizer que x é igual a 3. Observe que eu escrevi toda essa equação aqui, ó. Toda essa equação na mesma linha. Nesse caso, o implica é obrigatório, tá bom? Então, o implica em, normalmente, é uma seta usada no sentido de consequência, tá? O que eu estou fazendo agora tem como consequência isso. Agora, interessante, porque nós temos uma outra seta, tá? Nós temos uma outra seta, eu vou apagar isso aqui, escrevi só um exemplo, tá? Também importante. Gente, qualquer dúvida na simbologia, vocês podem perguntar. Tem uma seta que vocês quase não usam, porque, se bem que não quase não usam, porque realmente ela também é bem específica. Jess, que seta é essa? É uma seta de 2 pontas, desse jeito aqui, tá? Uma seta, eu vou até colocar ela mais retinha assim, ó. Assim. Ó. Essa seta de 2 pontas, ela é igual essa, tá? Ela significa, olha só, se e somente se, tá? Se e somente se. Por que você tem 2 pontas? Porque vale a ida e vale a volta. Por exemplo, se eu falar assim para você, seno de 30 graus igual a x, implica em dizer que o x é igual a meio. Bom, isso aqui é óbvio, certo? Isso aqui é verdadeiro. Se eu tenho 30 graus, o 100 de 30 graus é meio. Então, calcular o 100 de 30 graus implica em dizer que o x é meio. Agora, quando você coloca, por exemplo, seno de x igual a meio, isso implica em dizer que o x é 30 graus? Sim ou não? Percebe a diferença? Se eu falar assim, seno de 30 igual a meio, beleza. Seno de 30 igual a x. Ok. X igual a meio. E se eu falar seno de x igual a meio? Isso implica em dizer que x é 30?
implica em dizer, se o meu seno é meio, necessariamente, eu gosto muito dessa expressãozinha, ficou na dúvida que o Jess está perguntando? Pensa a palavrinha necessariamente, tá bom? Se o seno de x é igual a meio, isso significa necessariamente que o x é 30 graus? A resposta é não. Não implica necessariamente. Por que não, Jess? Porque existem outros ângulos cujo seno também é meio. Então, por exemplo, eu poderia dizer para você que o x seria também, por exemplo, 150 graus, certo? 150 graus também tem seno igual a meio. Então, não é só o 30 graus. Sacaram a ideia? Então, nesse caso, não dá. Então, a gente fala o seguinte, é verdade que o seno de 30 é meio, mas não é verdade que seno igual a meio é 30. Olha só que legal, eu vou fazer essa frase para você. É verdade que seno de 30 é meio, mas não é verdade que seno igual a meio é sempre 30 graus. Entendeu a diferença? Ou seja, é verdade que o seno de 30 é sempre meio. A ida é verdadeira, mas a volta não é. Então, eu não posso a setinha. Agora, tem casos em que a ida e a volta é verdadeira. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo para você. Bem claro aqui, 2 elevado a x é igual a 1. Se e somente se o x for 0. Observe que vale a ida e vale a volta. Observe. O único valor que faz essa potência dar 1 é x igual a 0. E, obrigatoriamente, se o x é 0, a única resposta possível é o 1. Ou seja, vale a ida e vale a volta. Você fala assim, 2 elevado a x igual a 1. Você responde, x igual a 0. Você fala assim, x igual a 0. Você responde, 2 elevado a x igual a 1, então. Ou seja, repare que isso aqui é verdadeiro. Se eu escrever assim para você, se eu inverter a ordem, se eu escrever assim, é verdadeiro. E se eu escrever assim, x igual a 0 implica que 2 elevado a x igual a 1, também é verdadeiro. Eu falei, 2 elevado a x igual a 1. Então, x é 0. Vou colocar de um outro jeito aqui para vocês. Eu falei assim, 2 elevado a x igual a 1. Então, isso implica em dizer que o x é 0, ok? Isso é verdadeiro? Yes, isso é verdadeiro. Não, eu vou inverter. Que jeito que você vai inverter? X é 0. Eu vou inverter assim, x é igual a 0. Então, isso implica que 2 elevado a x é igual a 1. É verdadeiro? Também é, porque 2 elevado a 0 é verdadeiro, é 1. Então, repare, pessoal, que nesse caso, você pode inverter a frase que ela continua verdadeira. Não era verdade naquela hora. Veja, quando eu usei o seno, é verdade. Escuta. Seno de x igual a 30, igual a meio, implica, nosso Deus do céu, seno de 30 igual a x, implica em dizer que o x é meio. Verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Agora, se eu inverter isso aqui, x igual a meio, implica em dizer que o ângulo é 30? Implica em dizer, x igual a meio, implica em dizer que o ângulo é 30 graus? Não, não implica. Não implica, tá? Isso aqui está falso, tá? O seno de 30 implica em meio, mas seno igual a meio não implica em 30. Essa frase aqui, isso aqui tudo, você pode resumir dizendo, como a ida é verdadeira e a volta também é verdadeira, você pode dizer que 2 elevado a x é igual a 1, se e somente se o x for 0. É a única condição. Agora aqui você não pode. Aqui você não pode usar o se somente se. Aqui a única coisa que você pode fazer é falar que o seno de 30 igual a x, isso implica que o x é meio. Você não pode colocar a setinha de 2 cabecinhas, tá bom?
você não pode colocar a setinha de duas cabeças. Então, olha que coisa interessante. Você só pode colocar a setinha de duas cabeças quando a ida e a volta for verdadeira. Observe, tá bom? Beleza? Então tá aí, eu até me alonguei um pouquinho a mais essa explicação, porque eu sei que para muitos de vocês é a primeira vez que estão vendo a diferença entre elas, tá? E é a parte mais chatinha da simbologia. É a mais enjoadinha mesmo, essa duas setinhas. Bom, outros símbolos que eu queria colocar para vocês, menos problemáticos, você pode usar à vontade, é esse Vzinho cortado aqui, ó. Esse Vzinho cortado, use sempre sem moderação. Esse Vzinho cortado significa, galera, qualquer que seja, tá? Esse Vzinho, qualquer que seja, tá bom? Então você coloca assim, ó, x elevado a zero vai ser igual a 1, qualquer que seja o x pertencente aos reais, com exceção do zero. Entendeu? Qualquer número com exceção do zero elevado a 1, tá aí. Então, quando você quiser dizer assim, ó, qualquer coisa, né? Qualquer que seja, qualquer coisa, você usa esse azinho de cabeça para baixo ou esse Vzinho cortado que tá valendo sem problema nenhum, tá bom? Você pode usar e vai ser feliz com ele. Então, qualquer que seja. Nós temos também alguns clássicos da teoria de conjuntos, né? Como, por exemplo, você tem esse aqui, tá? Esse cara significa existe, né? E se você cortar ele, tem que ser maiúsculo desse jeito, tá, pessoal? Estilizado. E se você cortar esse cara, vai significar não existe. Não existe. Você tem o símbolo de sigma, tá? O sigma, que é o símbolo de soma, você pode usar, e tem o pi maiúsculo, que a única diferença do pi minúsculo é o tamanho, e que a gente faz ele mais reto assim a cabecinha, tá vendo? A gente normalmente, no pi minúsculo, coloca um tiozinho, não é? No pi maiúsculo, você evita colocar o tio, você coloca só a barra, assim, ó, um pouco separada, que significa multiplicação. Ou produto, tá? Multiplicação, ou produto, beleza? Então, uma simbologia que você pode usar sem medo de ser feliz. Outras simbologias que nós temos aqui, vamos colocar aqui, ó. Você também pode usar alguns símbolos, esses que são bastante comuns em geometria, né? Por exemplo, esse símbolo aqui, que é o símbolo de paralelo, paralelos, né? Paralelo. Da mesma forma como você tem esse símbolo aqui, que é o símbolo de perpendicular, que é quando duas coisas formam 90 graus, tá? Vamos colocar aqui, ó, o símbolo de perpendicular, tá? O símbolo de perpendicular. O que mais você pode utilizar à vontade? Tem uma barrinha, tal que a barrinha invertida, também muito utilizada, tá? Essa barrinha invertida fica tal que, tá? Tal que é um símbolo também bastante comum. Nós temos aqui alguns que se parecem muito, mas são diferentes. Por exemplo, esse cara aqui, a gente diz que é semelhança. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, eu vou dizer assim para você, que você tem um triângulo ABC, né, semelhante ao triângulo CDE. Então, o tiozinho que nós temos, esse tio, vamos colocar aqui, esse tio, ele vai ser símbolo de semelhança, tá? Vai ser símbolo de semelhança. É só ele, Jess? Não. Você também tem um clássico, né? Um clássico nosso, que são as três barrinhas juntas, assim, ó. É a tripla igualdade, né? As três barrinhas juntas. Que nesse caso significa congruente. Congruente é a palavra... Ó, preste bem atenção nisso aqui. Eu vou falar sobre isso na parte de geometria. Calma, eu chego lá. Vamos fazer uma coisa de cada vez, tá bom? Uma coisa de cada vez. Você pode também... Alguns símbolos vocês conhecem, mas vale a pena colocar, que é o seguinte. Se eu colocar duas barrinhas e o tio em cima, né? Nós temos aqui o símbolo de aproximadamente, o símbolo
de aproximadamente, beleza? Essa é a simbologia oficial. E nós também podemos utilizar uma variante de um símbolo muito conhecido de vocês. Esse símbolo aqui, você sabe que significa maior. Maior que. E esse aqui, vamos colocar na mesma cor, né? Esse carinha aqui, você também sabe que significa menor que, certo? O que pouca gente sabe é que você pode encaixar um no outro. E quando você encaixar um no outro, dois sinais de maiores seguidos significa muito maior. Muito maior. Assim como dois sinais de menor junto, significa muito menor. Tá? Muito menor. Você pode usar isso aí sem medo mesmo. E claro que eu preciso terminar essa parte da simbologia básica, porque aqui você tem a simbologia básica, colocando para você os nossos famosos 3 pontinhos. Esse aí que todo professor adora utilizar, né, galera? Adora utilizar, tá? Que é, no nosso caso aqui, o portanto. Tá joia? O portanto. Gente, existem alguns conectivos, existem alguns outros símbolos na matemática, mas que dificilmente vão fazer parte aí de uma coisa que você for escrever, então nem compensa colocá-los muito. Por exemplo, a simbologia de e ou, que se usa na lógica matemática, tá? É uma simbologia assim, tão específica que nem precisa colocar, tá? Eu sempre falo assim, se tudo ficar claro no seu texto, você pode usar qualquer. Então, é só você pensar. Seja π o produto solicitado. Seja sigma a soma pedida. Acabou, acabou. É só você usar π, sigma para sempre. Beleza? Ok? Gente, então tá aí a principal simbologia colocada. Eu quero fazer uma observação para vocês que se refere também à geometria, tá? Então, essa simbologia, daqui a pouco eu vou pôr em prática nos exercícios, tá? Mas para eu encerrar essa primeira parte da aula, eu queria lembrar ou chamar a atenção de vocês para uma questão, que acho que também é interessante colocar de nós resolvermos essas questões. Quais são as observações que você precisa ter em geometria? Gente, geometria são as mais importantes, na minha opinião. Porque nas questões de álgebra, a simbologia é importante. Nas questões de geometria, a escrita talvez seja mais importante ainda. Então, o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai falar em geometria? Primeira coisa tenha clareza na diferença. Eu vou até colocar isso aqui numa outra cor. Tá? Então, primeiro, tenha clareza na diferença entre igual e congruente, tá? Tenha clareza. Igual, simbologia que você conhece, congruente, a gente acabou de ver ali. Gente, igual você usa quando você quer comparar uma medida, tá? Igual você usa quando você comparar medida. Tipo assim, o meu ângulo X vale 30 graus. Aí eu falo, X é igual a 30, entendeu? Quando eu quero te dar a medida de uma coisa, eu uso igual, tá ligado? Quando eu quero comparar duas coisas, eu uso congruente. Por exemplo, X e 30 graus. Eu falo, X é igual a 30 graus. Perfeito. É a medida do ângulo. É a medida daquele ângulo. Agora, quando eu quero falar que o ângulo X e o ângulo Y têm a mesma medida, eu uso congruente. Faz sentido a diferença? Eu falo assim, esse ângulo X, ele mede 30 graus. Então, beleza. Esse X é 30 graus. Esse X e esse Y são dois ângulos que têm a mesma medida. Então, quer dizer que o X é congruente a Y. Ou seja, eles têm a mesma medida, mas são ângulos diferentes. Faz sentido a diferença entre igual e congruente, pessoal? Então, não se esqueça. Igual
eu uso quando eu vou falar a medida do ângulo. Esse ângulo mede 25 graus. Então, y é igual a 25 graus. Beleza? Y é igual a 25 graus. Esse ângulo y tem a mesma medida que o ângulo z. Poxa, os dois têm a mesma medida? Tem. Ah, então se os dois têm a mesma medida, o y é congruente com z. Repare, eu não estou dizendo assim, quanto vale o y? Z. Não, estou dizendo que o y e o z têm a mesma medida. Então, entre dois ângulos, nunca é igual. Entre dois ângulos, congruente. Entre dois triângulos, congruente. Entre duas figuras, congruente. Duas figuras onde uma é Ctrl+C, Ctrl+V da outra, elas são congruentes e não iguais. Tá certo? Então, vamos lá. Só para eu saber se você entendeu. Se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui, que aqui é A e aqui é B, certo? E eu tenho que aqui é C e que aqui é D. E que esses dois ângulos medem 5 metros. Esse lado mede 5 metros e aqui mede 5 metros. Vamos lá. AB 5. CD 5. AB CD. Vamos lá? Me ajuda, vai. Igual ou congruente? AB 5. Igual congruente. AB 5. Igual, porque é medida. CD 5. CD 5. Igual, porque é medida. AB e CD. Igual congruente. Igual congruente. AB e CD. Congruente. Perfeito. Congruente. Porque você está comparando duas coisas. Outra coisa, tá? Existem alguns símbolos que vocês precisam entender. Por exemplo, deixa eu colocar isso aqui para vocês bem claramente, tá? Nós temos um segmento de reta AB. Nós temos uma semi-reta AB. E nós temos uma reta AB. E nós temos um círculo qualquer. Uma circunferência. Vamos lá. Primeiro, segmento de reta AB. Se é segmento de reta, tracinho simples. Tracinho. Se é semi-reta, tracinho em cima de AB com uma setinha para a direita. Tá bom? Desse jeito. E se é reta, tracinho em cima com setinha para a direita e para a esquerda. Tá bom? Por quê, Jess? Porque segmento de reta, pessoal, é um pedaço. Então, ele começa e termina. Por isso que não tem setinha. Setinha indica continuidade, que vai embora, que não acaba. Então, o segmento de AB, ele começa em A e termina em B. Então, ele não tem setinha para lado nenhum. Semi-reta, ela tem um começo, que no caso é A, e ela continua para o lado B. Então, setinha para B. Detalhe, isso aqui, gente, seria uma setinha assim, ó. Se eu colocar o meu A aqui, tá? E o meu B aqui, certo? Então, a semi-reta, ela tem um começo, mas ela não tem um fim. E a reta? Velho, a reta, ela é infinita para ambos os lados. Por isso que você coloca setinha para ambos os lados. Já a circunferência, ela sempre tem uma letra oficial. Qual é a letra oficial de circunferência, Jess? O lambda, tá bom? O comprimento de onda. A letra grega lambda é o símbolo oficial de circunferência, beleza? Símbolo oficial de circunferência. Vamos lá. Gente, eu quero só lembrar vocês que o formalismo que eu estou te apresentando nessa aula, ele é estruturante. É para fazer com que a sua solução tenha peso para o corretor. Se por acaso no AB lá você esqueceu de pôr um tracinho, pô, galera, você não vai perder ponto só prova porque não pôr um tracinho na semi-reta, no segmento de reta, tá? Mas se você colocar, isso tem um peso muito positivo na correção. Uma outra coisa que eu queria ainda falar para vocês sobre a geometria é com relação aos vértices, que é o seguinte.
Muitas vezes você vai criar uma figura, tá bom? Você vai lá e copia uma figura, ou você pega uma figura e essa figura ela não tem vértices claros. O desenho ou o enunciado não te deu vértices. Então, qual é a observação que eu sempre gosto de colocar sobre o vértice, que eu comentei, inclusive, com muitos alunos? É o seguinte, para você colocar vértice em uma figura, são 2 critérios. Você escolhe um ponto de partida e, ao distribuir os vértices, no polígono, obedeça ao sentido horário ou anti-horário. Horário ou anti-horário, ok? Sentido horário ou anti-horário. Como assim, Jess? Aí, gente, qual dos dois é gosto do freguês? Então, por exemplo, tá aí uma figura, não tem vértices, e eu vou colocar vértices, tá certo? Eu vou colocar vértices. Você escolhe qualquer lugar para você colocar vértices. Por exemplo, eu vou escolher aqui, tá? Para ser o meu vértice. Então, aqui vai ser o meu vértice A. Em seguida, você escolhe como você vai distribuir. Se é colocando no sentido anti-horário ou no sentido horário. E aí, tanto faz, galera. Eu, por exemplo, aqui vou colocar no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar, ó, se é anti-horário, é nesse sentido aqui, tá bom? Então, vem, ó, A, aqui é B, aqui é C, aqui é D, aqui é E e aqui é F. Gente, agora, é muito importante lembrar a vocês que tem exercícios que ele vai meio que te obrigar a colocar um vértice. Por exemplo, se ele faz assim um exercício, sabendo que o vértice A, que o ângulo reto está no vértice A do triângulo. Poxa, aí você é obrigado a colocar o A onde está lá o seu 90 graus. Você está entendendo? Essa regra de você distribuir à vontade em relação ao sentido horário ou anti-horário é quando já não há uma regra do enunciado. Então, se o enunciado não falar nada e você achar que convém colocar os vértices para facilitar a sua escrita, você obedece a essa regra que eu acabei de falar para você, tá bom? Distribua os vértices no polígono em 2 sentidos. Eu quero aproveitar isso aqui para também responder uma outra pergunta da galera. O desenho, numa questão de geometria, ele é imprescindível ou não? O desenho, numa questão de geometria, ele é imprescindível ou não? Gente, tem 2 coisas que eu olho na hora de fazer essa análise, se compensa ou não desenhar. Primeiro, eu já quero dizer para vocês que raramente geometria analítica compensa desenhar. Até porque a geometria analítica, ela existe justamente para isso, para jogar o desenho fora. Ela é o paraíso de quem é ruim para desenhar e gosta de geometria. Mas eu, Jess, tenho 2 critérios que eu olho para saber se compensa ou não redesenhar ou fazer um esboço da figura. O meu desenho original já tem vértices colocado? Porque o vértice ele é uma referência para mim. Jess, o meu desenho já está com os vértices colocados. Então, eu não preciso desenhar, porque já tem vértices lá. Jess, o meu desenho não tem vértice, não identificou os vértices, não colocou quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Não colocou? Então, eu vou lá e eu desenho, porque facilita pra caramba na hora de você escrever e dizer para o corretor qual triângulo você está usando, qual retângulo você está usando, tá certo? Então, se não tiver vértices colocados, eu redesenho e coloco os vértices de acordo com essa regra que eu acabei de passar para você. Jess, tem os vértices. Beleza. Aí do segundo critério. Eu vou fazer algum desenho naquele negócio? Sei lá, eu vou puxar alguma altura? Eu vou prolongar algum lado? Eu vou ligar 2 pontos que não estão originalmente ligados no enunciado? Eu vou fazer isso?
eu vou criar um segmento, eu vou criar uma circunferência, eu vou criar um traço ali. Gente, se você vai criar algo na figura, vai prolongar um lado, vai conectar dois pontos, vai descer a altura, vai traçar a diagonal, talvez o desenho também seja legal de você fazer e você mostrar no desenho o que você está conectando. Você entendeu? Então, eu acho que esses dois critérios vão deixar muito claro para você se compensa ou não compensa você usar o desenho, tá certo? Isso tudo vai passar também, obviamente, pelo seu tempo de prova e pelo espaço que você tem. Eu quero terminar essa parte aqui da notação oficial em matemática, é o seguinte, existe uma flexibilidade em alguns pontos. Por exemplo, ângulo. Cara, ângulo você pode chamar de letra grega, ângulo você pode usar aquela notação AOB e pôr o acento circunflexo em cima do vértice. Então, eu não vou focar naquilo que tem uma regra muito relaxada, que não é obrigatória, tá? Eu quis realmente pontuar essas duas coisas para vocês. Tem algumas questões que eu vou colocar para vocês, que aí já não são mais de simbologia, tá? Então, para isso, eu vou agora recorrer aos exercícios, beleza? Essa primeira parte da aula, então, foi a simbologia, como passou rápido, né? E agora, eu vou pôr a mão na massa, porque tem algumas coisas nas questões que eu separei para vocês que eu gostaria de conversar também um pouquinho, tá? Vamos lá, então. Porque muita gente pergunta assim, Jess, posso fazer esquemas para responder essa coisa toda? Então, vamos lá. Questão número 1. Assuma que um teste de laboratório para COVID-19 possui eficácia de 80% para detectar a doença quando a pessoa está infectada e apresenta resultado falso positivo em 1% dos testes. Isto é, 1% das pessoas não infectadas pelo vírus da Covid, que são testadas, apresenta resultado positivo. Ou seja, você não está doente, vai lá e faz o teste, mas mesmo assim o teste dá positivo. Tá certo? Beleza? Bom, aí ele pergunta assim, na letra A ele fala, em uma amostra de 10 mil pessoas da população, 30% possuem Covid-19 e 70% não possuem. Se essas pessoas fizerem o teste para Covid-19, qual é o número esperado de resultados positivos? Então, olha só que bacana isso aqui. Vamos lá, então. Letra A. Letra A, vamos pensar junto. Ele quer saber, a pergunta dele foi a seguinte, tá? Ó, qual é o número esperado de resultados positivos? Perceba, o primeiro fato importante ser colocado aqui é que esse teste de COVID possui eficácia de 80% para detectar a pessoa que está infectada. Então, das 10 mil pessoas que estão doentes, tá? Das 10 mil pessoas, tem 30% que realmente está doente e 70% que não. Beleza? Eu vou pensar o seguinte, ó. Vamos criar dois públicos aqui. Seja M o número de pessoas infectadas, tá? Seja M o número de pessoas infectadas, beleza? Tá, e aí, Jess? Aí é o seguinte, se M é o número de pessoas infectadas, ele falou que 30% das pessoas têm Covid. Então, esse M é 30% de 10 mil, certo? 3 mil pessoas. Beleza? 3 mil pessoas. 30% de 10 mil. Dessas 3 mil pessoas, olha o que ele perguntou para você. Qual é ele perguntou quantos vão dar positivos. Galera, o teste tem eficácia de 80%, tá? Então, como o teste tem eficácia de 80%, o
número de casos positivos em M será 80% de 3.000, certo? Vai cortar 2 zeros aqui, ó, 2.400, certo? Isso aqui vai dar 2.400 resultados positivos. Só que, galera, você tem que lembrar que o teste também tem um erro, não tem? Não tem um erro? Entre quem? Entre aquela galera que não está realmente infectado. Tem uma galera que não está infectada. E aí, Jess? Vamos para eles agora. Então, seja N o número de pessoas não infectadas. Assim. Então, o seu N vai ser o quê? Cara, se você tem 3.000 pessoas infectadas, evidentemente o que sobrou não está infectado. Não existe ninguém parcialmente infectado, né? Então, N vai ser 7.000 pessoas. Beleza? Só que aí, o que ele fala? Dessas pessoas, ele dá um falso positivo em 1%. Então, como a margem de falsos positivos é de 1%, então esse teste vai dizer que 1% de 7.000 tá doente, ou seja, 70 pessoas, tá? 70. E significa, então, que nós teremos 70 resultados positivos. 70 resultados positivos. Certo? Assim, o total de casos positivos será, aí você faz, ó, será, no primeiro aqui nós tivemos 2.400. 2.400, mas vamos supor que a minha margem acabou aqui e não dá para eu continuar a escrever na frente. A minha folha acabou, certo? Minha folha acabou. Acabou bem aqui. De propósito, eu vou até chegar isso aqui um pouquinho mais para a margem, ó. Tá? Isso aqui é só para demonstração. Assim. Poxa, e agora? Vai ficar. Vou espremer o que eu escrevi aqui? Não, não vai. Na matemática, você quebra uma equação ou uma conta do mesmo jeito que na literatura você quebra um verso. Afinal de contas, ambas são arte, são poesia, não é? Então, o que você quebra? O sinal da operação que terminou aqui, você repete embaixo, tá? E termina a equação alinhada. Mais 70. Ou seja, tá? 2.470 casos positivos. Bacana, né? Casos. Eu não sabia disso, então aprenda. Não é saudável, pelo amor de Deus, não é bonito, não é saudável, não é bonito você parar a equação e continuar ela aqui, ó, mais 70. Embora você pode fazer isso, muito menos colocar um 70 sobrando aqui. Fica feio demais, tá? Então a matemática exige que você termine, coloque aqui o alinhamento. Sempre termine numa operação. Tá bom, então o item A está respondido. Repare que esse item A, ele ficou bastante literal. E aí é uma perguntinha que o pessoal sempre faz pra gente. Jess, por exemplo, eu percebi aqui que você estava respondendo um pedaço de quadro e o seu quadro passou para o outro lado e aqui seria legal fazer uma divisão. Eu poderia, lá na minha prova, fazer um traço dividindo a minha resposta para que eu coloque em forma de coluna. Gente,
Você pode dividir sua folha em coluna. Mas, por favor, nada de tracinho assim, tá bom? Nada de tracinho assim. Beleza? Me ajuda, cidadão. Me ajuda, tá? É só você chegar aqui, ó, e fazer um traço aqui. E já é. Se ficar claro as duas colunas, você tem liberdade de não fazer o traço, tá bom? Se ficar claro ali a coluna 1 e a coluna 2, não é obrigatório você usar traço nenhum. Evite, por favor, isso aqui, ó. Aqui, ó. Ou assim, ou assim. Jazz, eu vou perder pontos se eu fizer isso? Não, você não vai perder, mas isso é feio, gente. Isso é coloquial, tá? Essa seta esticada. Essa curvinha, não faz curvinha, não. Se quer fazer, faça essa retilínea. Mas assim, vai fazer isso? Poxa, então divida em colunas, tá? Faz em colunas, fica menos complicado, tá bom? Fica menos feio, fica mais formal. Eu recomendo rascunho sempre, apesar que a grande maioria da galera faz direto na folha. Por quê? Se você não tem compromisso com o rigor matemático, não tem medo de rasurar, não tem medo de ficar escrevendo demais, sendo prolixa, você pode fazer direto na folha. Agora, se você quer fazer uma estrutura, porque é mais organizadinha, mais bonitinha, faça no rascunho primeiro. Bom, a letra B chegou uma coisa que eu queria. Olha só, eu vou deixar assim. Veja como começa a letra A, galera. A letra A começa assim. Em uma amostra de 10 mil pessoas da população. Meninos e meninas, eu vou perguntar uma coisa para vocês. 10 mil pessoas é a população que está falando? Sim ou não? Não é, galera. 10 mil pessoas é uma amostra da população. Então, eu pergunto para vocês. Eu vou até descer aqui. Quanto é essa população? Quanto é essa população? Você consegue achar anunciado? Quantas pessoas tem nessa população? Não consegue. Mas olha a letra B. A letra B, ele fala, admitindo-se que 2% da população. Adivinha o que grande parte dos alunos fizeram o ano passado, na letra B? Colocou a amostra. E eu te pergunto, perdeu ou não perdeu ponto? O que você acha? Perdeu ponto, galera. Perderam ponto. Podemos criar um valor de referência? Tipo assim, eu vou chutar que eu tenho uma população de 10 mil pessoas. Eu vou chutar que eu tenho uma população de 20 mil pessoas. Eu vou chutar. Eu posso fazer isso? Você quer ver um outro contexto? Sabe aquelas questões que ele fala assim? Num certo grupo de pessoas, 20% são mulheres, 8% fazem futebol. Sabe aquele negócio assim? Sabe? É isso. Ou então o cara fala assim, uma pessoa pega o salário dele é multiplicado por 10%, então ele pega e investe. A pergunta é, eu posso escolher um salário arbitrário, Jazz? Jazz, eu posso, vou dar um exemplo, tem uma questão discursiva que ela fala assim, numa empresa, 10% dos funcionários ganham 20 mil, ganham 2 mil, 50% ganha 1.500, tal. A média salarial é tal. E alguém falou assim, Jazz, eu podia chutar que eu tinha 1.000 funcionários? Ou eu podia chutar que eu tinha 100 funcionários? A resposta, sim. Numa primeira fase, vocês fazem isso sem medo. Mas na segunda fase, o esquema é mais embaixo, tá? E aí a questão é a seguinte, tá, se eu não posso escrever, se eu quero chutar, se eu quero colocar um valor de referência, o que eu escrevo? Então anote aí, se você não conhece essa expressão, anote aí, por favor, tá? Eu vou trazer aqui um quadro aqui para nós, e eu vou escrever o seguinte, ó, vou responder a pergunta, podemos criar, a pergunta é essa aqui, ó. Podemos criar um valor fictício como referência em uma questão discursiva?
em uma questão discursiva? Resposta. Resposta. Sim. Sim, você pode. Tá? Yes, you may. Porém, obrigatoriamente, você deve escrever a frase. Vamos lá. Qual é a frase? Sem perda de generalidade. Sem perda de generalidade. Tá? Sem perda de generalidade. Eu acho que a expressão ficou bem clara. Generalidade, em matemática, quer dizer um caso qualquer, certo? Generalidade em matemática quer dizer um caso qualquer, tá? Uma expressão qualquer. Essa é a ideia. Sem perda de generalidade, tá bom? Então, sem perda de generalidade, vamos adotar que a empresa possui 100 funcionários. Sem perda de generalidade, vamos assumir que a população é de 10 mil pessoas. Sem perda de generalidade, vamos assumir que o salário de Antônio é R$1.000, certo? E manda bronca, meu filho, acabou. O que você está dizendo para o corretor quando você usa a expressão sem perda de generalidade? Você está dizendo assim para ele: ei, eu vou criar um valor aqui que não é um valor real, é um valor que fictício, mas que ainda assim não vai contaminar o resultado final, não vai contaminar a resposta. A resposta que eu obter para esse valor específico vale para qualquer outro valor de referência. Olha que lindo! Olha como é só saber escrever, gente. Faz sentido para vocês? Entenderam isso? Legal, não é? Muito massa, não é? Então agora, com isso, irmãos, você pode vir e olha só, na letra B, vamos voltar aqui na questão número 1. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na questão 1. Olha só, admitindo-se que 2% da população possui Covid, qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso teste positivo para Covid-19? Letra B. Letra B. Sem perda de generalidade, vamos admitir uma população de referência, uma população de referência de 10 mil pessoas. Assim, vamos lá. Dessas 10 mil pessoas, lembre-se, 2% estão contaminadas, galera. 2% estão com Covid, beleza? Então, vamos lá. É número de pessoas contaminadas. Tá? Número de pessoas contaminadas. 2% de 10 mil. 2% de 10 mil vai dar quanto? Corta 2 zerinhos. 2 zerinhos? 2 mil. 2 mil pessoas. Certo? Agora, veja, na mesma linha, com a taxa de eficácia, que nós temos, lembra que ele falou que a taxa de eficácia, o teste, é de 80%? Então, olha só, 80%
dessas 10 mil pessoas vão testar positivo. 80% das 2 mil, desculpa. 80% das 2 mil pessoas vão realmente testar positivo, tá? Ô, gente, é 200, tô pondo uma a mais aqui, perdão. Eu tô empolgando com a quantidade de pessoas aqui, uai. É 20%, não é? Você tá louco. É 200, tá bom? Então, vamos lá calcular 80% de 200, tá? E aí você vai ter o quê? 80% de 200, 160, né? 160 resultados positivos. Mas vocês têm que lembrar que os resultados positivos não vai ser só entre quem está contaminado, não, gente. Muita gente esqueceu isso no dia da prova. Esqueceu que também tem resultado positivo entre a galera que não está contaminada. Então vamos ter que correr atrás disso também. Ó, número de pessoas não contaminadas. Bom, gente, se eu tenho 200 pessoas contaminadas em 10 mil, então quer dizer que o restante, não está contaminado. Então nós temos 9.800 pessoas. Assim, observe, você não precisa redundar a informação do item 1. Aqui eu redundei, tá vendo? Com a taxa de eficácia de 80%, então. Mas já que você fez isso, não precisa redundar de novo. Mas tá, eu vou escrever para ficar bonitinho. Assim, com a taxa de falsos positivos, e aí vem aquela pergunta, né? Quantos falsos positivos você tem? 1%. Então você põe 1% de 9.800, certo? 1% de 9.800, que vai dar, então, 98, meu quadro é pequeno, né, gente? 98 resultados positivos. Portanto, agora você termina, ó. Portanto, a probabilidade de resultados positivos. Gente, eu vou escrever aqui, porque infelizmente não cabe mais aqui no meu quadro, eu tô com preguiça de abrir outra folha aqui, tá? Portanto, vamos estar com preguiça não, né, gente? Vamos lá abrir outra folha, né? Para não ficar feio demais. Vamos lá? Então, ó, vamos abrir uma outra folhinha aqui. Gente, eu vou criar uma variável. Aí é o seguinte, sendo P, olha só, sendo P a probabilidade, sendo P a probabilidade de resultados positivos, concluímos. Vamos lá? O meu espaço amostral são 10 mil pessoas, certo? Quantos resultados positivos nós tivemos? Lembra? Vamos voltar aqui? Ó, do primeiro agrupamento, que era dos não infectados, 160. 160. E daqueles que não estão infectados, 98. Então, o total vai ser 160 mais 98. 160 mais 98, certo? Se fosse 160 mais 100, daria 260. Isso que dá 258. 258 sobre 10 mil. É a mesma coisa que 2,58 dividido por 100. Então, a probabilidade
é 2,58%. Gente, eu quero aproveitar isso que eu fiz aqui agora para dizer o seguinte para você. Isso aqui, ó, é a minha última dica para vocês, porque agora eu quero que vocês ponham a mão na massa. Então, preste atenção. Olha aqui. Sendo P a probabilidade de resultados positivos. Gente, eu queria finalizar dizendo uma coisinha para vocês. Observe que nessa linha que eu marquei de vermelho aí, eu criei uma variável, não criei? E ao criar a variável, eu a identifiquei. Eu falei, seja P a probabilidade de resultados positivos. Por quê? E aí fica essa informação para vocês. Todas as vezes, olha para o Jess, que é muito importante para vocês. Todas as vezes que você criar uma questão, uma variável, criar um X, criar um Y, inventar alguma coisa assim, essa variável que você identificou precisa estar clara no seu corpo de resposta. Então, por exemplo, se eu chamei uma altura de H, eu escrevo, sendo H a altura do triângulo. Se eu chamei X a quantidade de pessoas que foram na festa, eu falo, sendo X a quantidade de pessoas que foram na festa. Muitas vezes, pode acontecer de você, numa questão de geometria, criar muitas variáveis. E você fala, poxa, Jess, e aí? Aí você pode começar com o cabeçalho. Para a resolução a seguir, teremos que X é isso, Y aquilo, Z aquilo. Você pode fazer isso se você quiser, tá bom? Nada impede você de fazer isso. Você pode criar uma espécie de cabeçalho com as suas variáveis criadas. Mas eu particularmente, acho mais elegante, à medida que elas vão surgindo, eu vou descrevendo. Então, por exemplo, você pode ver que eu não fiz cabeçalho aí. Eu pus. Na hora que o P apareceu, eu pus. Sendo P a probabilidade de resultados positivos. Olha pro Jazz aqui que eu quero te dar uma dica final. Olhe para mim. Dica importantíssima para vocês. Ao analisar na hora da prova, ao revisar, se der tempo de revisar a sua questão de matemática, e você questionar, poxa, será que a minha questão ela está satisfatória? Será que ela está completa? Escute essa frase que o Jazz disse. Tem duas perguntas que o corretor não pode fazer. Porque se ele fizer, você perdeu o ponto. A primeira delas é, o que isso significa? Se ele perguntar o que isso significa, já era. Por quê? É o caso que eu acabei de falar, de você criar uma letra do além, você criar uma variável e não justificar o que aquela variável significa. E a segunda pergunta que ele vai fazer para você, e se ele fizer, você perdeu o ponto, por que isso é verdade? Lembre-se, nunca use desenho como justificativa para nada. Desenho é apoio, não justificativa. Do desenho, percebemos que o triângulo ABC é semelhante ao EFG. Não, do desenho, tá louco. Por que é semelhante? Pelo caso ângulo, o triângulo tal é semelhante ao triângulo. Agora você explicou por quê. Se ele perguntar o porquê, galera, já era. Tá bom? Já era. Então, vamos colocar essas dicas aqui? Vamos lá? Nunca deixe o corretor perguntar para si mesmo. Para si mesmo. 2 pontos. Primeiro, o que isso significa? E segundo, nunca deixe de perguntar por que isso é verdade. Então, isso aqui significa assim, ó, traduzindo, com essa frase, eu estou dizendo para você, sempre explique suas variáveis ou invenções, Vou pôr uma linguagem bem nossa, viu, gente? Sempre explique suas invenções.
Tá joia? Segundo, por que isso é verdade? O que significa isso? Sempre demonstre os resultados ou propriedades que não aparecem no enunciado, ou que não são elementos da matemática, ou que não são teoremas ou axiomas da matemática. Como assim, Jess? Por exemplo, se você está lá no triângulo retângulo, e aí você coloca assim, ó, só para dar um exemplo, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras, cara, você não precisa justificar o teorema de Pitágoras, ele é um teorema da matemática, tá? Como a menor distância que liga dois pontos é uma linha reta, então, cara, você não precisa provar que a menor distância entre duas linhas retas, entre dois pontos, é uma linha reta. Isso é uma propriedade da matemática, tá? Então, tudo aquilo que é teorema, propriedade, não precisa. Mas, por exemplo, se o enunciado não contou que o triângulo A e o triângulo B é semelhante. Se eu falar que eles são semelhantes, eu tenho que provar o porquê que eles são semelhantes. Entendeu o que eu estou falando, gente? Sim ou não? Então, nunca deixe o corretor perguntar para você por que que isso é verdade e o que isso significa. Porque se ele perguntar isso, você perdeu o ponto. Principalmente a segunda propriedade, que você pode perder até tudo a questão. Tá bom? Beleza? Como eu disse para vocês, o fundamental aqui, nessa aula, não era a resolução de questões, revisar conteúdo, tá certo? Mas era passar para você as manhas para você fazer uma redação impecável. Muito obrigado mais uma vez pela confiança. Passou muito rapidinho, né? Muito rapidinho mesmo. Toda a sorte do mundo nas segundas fases que vocês têm pela frente. Um grande beijo. Fica todo mundo com Deus e até a próxima.